Desde a manhã de hoje nós temos falado sobre o mesmo tema. Deixastes o teu primeiro amor. Toda a reflexão gira em torno do capítulo 2, versos de 1 a 7 do livro de Apocalipse. Mais precisamente na carta que foi escrita à igreja em Éfeso. Uma das 7 cartas da igreja, às igrejas da Ásia. Aquilo que é como que o pórtico, não? Do livro de Apocalipse. Hoje pela manhã nós concluímos que nenhum relacionamento sobrevive sem amor. Aliás, nós identificamos algumas coisas que julgamos tão importantes, mas que não têm o poder de substituir a importância do amor dentro de uma relação. Ainda que haja trabalho, empenho, esforço, lembram-se disso? Ainda que haja todo cuidado, todo zelo, nada disso substitui o amor. Seja na relação marido, mulher, seja na relação igreja-Cristo. Nós aprendemos isso hoje pela manhã. Na noite de hoje eu acredito que a palavra vai girar em torno do versículo de número 5. Mas eu quero chamar a sua atenção para o texto sagrado. Assim está escrito a partir do verso 1 do capítulo 2 do livro de Apocalipse. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos estavam aqui pela manhã? Levantem as mãos, por favor. Se você tiver dúvidas sobre estes candelabros, sobre estas estrelas, pergunta uma dessas pessoas que estendeu a mão, sabe, que ergueu a mão, que ele vai lhe explicar. Ela vai lhe explicar. Continuarei a ler o texto. Diz Deus: sei de tudo que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome, com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isso a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. É impressionante, sabe, irmãos? Mas esse texto que nos convida ao retorno, esse texto que nos convida ao retorno ao primeiro amor, ele é tão claro na hora de descrever o processo que chega até me surpreender. Porque algumas vezes nós somos desafiados a percorrer caminhos, a viver alguns processos sem muita clareza, sem muita definição. Mas aqui não. Os passos são evidentes e claros à medida que nós lemos o texto sagrado. E se você veio hoje aqui e tem sido desafiado por Deus, assim como fomos no encontro, a resgatar o amor primeiro, a resgatar os primeiros momentos de sua relação com Deus, de sua relação com o outro, de sua relação com vida, deixe-me lhe mostrar que existe aqui um primeiro passo. E esse primeiro passo é o que eu estou chamando de tomada de consciência. Eu vou ler o texto, aliás, é só um pedaço a primeira parte do versículo de número 5. Ele diz assim: veja até onde você caiu. Essa é a tradução da Nova Versão Transformadora. Parece sugerir que você enxergue ou encare o tamanho daquilo que foi o estrago. Sabe, o tamanho da proporção daquilo que foi a queda. Só que nas traduções mais conservadoras ou mais antigas, está assim o texto: lembra-te, pois, de onde caíste. É como se ele dissesse assim: olha, use a sua memória, use as suas lembranças a seu favor. E comece a pensar e identificar, não é quando, mas o texto diz assim: onde, qual foi a área, qual é o espaço, ou qual foi o espaço. Ou quais são as condições, ou onde você tem revelado fragilidade e fraqueza,
E aquilo determinou a sua queda. Lembra-te, pois, de onde caíste. É o que diz o texto sagrado. O que me impressiona quando eu leio esse texto e comparo com o resto dos versos do capítulo 2, é que quando Deus foi falar, por exemplo, ou reconhecer com palavras elogiosas a atitude da igreja, Ele foi tão claro. Ele falou de uma igreja que perseverou com paciência, que sofreu por causa do seu nome. Ele falou de uma igreja que trabalhava e trabalhava até de forma árdua. Lembram-se disso? Ele foi muito claro. Mas quando foi falar da queda, você consegue perceber que ele não identificou, que Deus não apontou, ele não olhou para a igreja e disse: olha, vocês caíram quando? Vocês caíram no dia que? Ele não identifica a circunstância da queda. E isso me impressionou, sabem, irmãos? Porque é como se Deus estivesse dizendo a mim e a você, que o processo de reconstrução de uma relação, de um relacionamento e de um relacionamento com Deus, passa por esta tomada de consciência. E aqui, deixe-me lhe dizer, a ausência da percepção do erro enfraquece todo o projeto de mudança. Sabe aquela pessoa com quem você conversa e ela olha para você e diz: sim, mas o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Eu não consigo enxergar. Eu tenho dificuldades em imaginar o futuro daqueles que não conseguem enxergar o passado. Aquele que não consegue reconhecer, identificar, perceber por si só onde caiu, o que foi que causou a sua queda, que precisa ser convencido. E olha, exaustivamente convencido. Eu vou lhe dizer, se alguém precisa lhe convencer do erro que você cometeu, e às vezes você cede e reconhece um possível erro, só porque não suporta mais ser confrontado. Não tolera mais ser confrontada. Aí o que é que Deus faz? Ele recua. Olha para mim, para você e diz: olha, lembre-se onde foi que você caiu. É você quem tem que tomar consciência disso. Onde foi que você caiu na sua relação com Deus? Eu não estou aqui para apontar o dedo sobre você. Não sou melhor que você. Eu conheço a minha história, eu sei das dificuldades que atravessei e atravesso ao longo de minha vida pessoal. Eu não estou aqui para impor sobre você qualquer outro tipo ou padrão de santidade, mas o que eu quero lhe dizer é que esta percepção precisa nascer em você. Olha agora para trás. Identifica quando foi que você começou a esfriar da fé. Quando foi que você começou a se afastar, a julgar e considerar normal algumas coisas que você antes repudiava? Quando foi que você deixou de ler a palavra? Quando foi que você deixou de viver a comunhão com a igreja? O que foi que determinou o seu afastamento dos ministérios? Quando foi que tudo isso começou? E eu comecei a me perguntar: meu Deus, por que é tão difícil admitir os nossos erros? Por que é tão difícil admiti-los? E eu comecei a pensar, talvez por causa do risco da vulnerabilidade. A gente tem medo de dizer: eu errei, eu tenho consciência, eu estava aqui pensando, eu preciso lhe dizer, eu lembro-me, a minha memória trouxe ao meu coração aquele momento em que eu fui rude com você com as minhas palavras. Ou se for na sua relação com Deus, é você chegar diante de Deus: sim, Senhor, eu consigo lembrar-me. Mas eu tenho medo de admitir isso, porque quando eu admito diante de você que eu errei, eu me torno vulnerável. Eu estou reconhecendo a minha fragilidade, e mais que isso, sabe, conviver com o peso do fracasso? Eu olhar para você e dizer: realmente eu fracassei como pai, fracassei como filho, fracassei como irmão, fracassei como servo, fracassei como marido, eu não fui a esposa que eu gostaria de ter sido. E a gente fica, sabe, com enorme dificuldade de admitir os nossos erros. Parece que nós vivemos sobre o mito da infalibilidade. Por que onde foi que você tirou essa ideia de que um marido amoroso, amável, uma mulher amável, apaixonante, é aquela mulher que não tem ou não carrega sobre si o mito da infalibilidade? Avance 2 vezes, porque já falamos sobre o fracasso e agora pela infalibilidade. Então, observe o que é que está escrito ali. Às vezes nós temos dificuldades de lidar com os nossos próprios erros por uma razão simples. Porque nós imaginamos
que o homem que Deus quer que eu seja e você seja, como mulher, como marido, como esposa, é uma pessoa infalível, que nunca cometeu enganos. Confesso que aí está talvez o nosso maior erro, não admiti-los. Não admiti-los. Aliás, quando, em relação à palavra lembrar, lembra-te onde caístes, esta palavra no texto sagrado, ela traz a ideia do gerúndio, é como se fosse assim: lembre-se e continue lembrando. Lembre-se e continue trazendo à sua memória. O que o texto está sugerindo é que eu preciso manter vigilância sobre aquela que é a minha área de risco, a minha área de vulnerabilidade. Se é o seu temperamento, deixe-me lhe dizer, até o último dia de sua vida você vai precisar lutar contra isso. Se é a sua língua, sabe, que não cabe na boca, deixa eu lhe dizer, você vai passar o resto de sua vida tentando controlá-la. Isso não vai desaparecer. Se é a sua impulsividade, essas coisas que mexem com o nosso comportamento, nós vamos precisar manter vigilância constante. É lembrar e continuar lembrança. Aliás, eu sei que lembrar do erro cometido para algumas pessoas é terrível, né? A lembrança de um erro cometido no passado precisa ser encarada como uma oportunidade de crescimento. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque às vezes nós nos incomodamos muito quando alguém nos lembra o nosso passado. Como é desconfortável, né? Quando no meio de uma discussão, alguém lembra o homem que eu fui. Lembra a mulher que você foi, sabe, lembra o seu passado. E normalmente, numa hora como essa, não entre os irmãos aqui, entre os casais aqui, numa hora como essa, a gente olha assim, lá vem você de novo. Disse que me perdoou, mas aí está, ressuscitando, coisas que já ficaram lá atrás. Parece que você não me permite viver sem este peso, o peso da culpa, ou o remorso. O que é que você quer com isso? Não vai acrescentar nada à minha vida. Eu vou lhe dizer, todas as vezes que o Espírito Santo de Deus lhe trouxer qualquer lembrança do velho homem, glorifique a Deus e diga, Senhor, que bênção que este homem foi crucificado lá no Gólgota, lá na cruz do Calvário, ele foi morto. A morte do Cristo foi como que a minha morte. E por favor, nós não vamos de alguma maneira esquecer, mas vamos ressignificar. Até porque eu descobri esses dias que Deus tem saudades de você. Tem alguém de quem você tem uma grande saudade? Hoje, quando o culto terminou, uma mulher sobremodo apaixonada, que hoje não tem a companhia do seu marido, olhou para mim e disse, pastor, como eu gostaria de hoje pela manhã ter mandado uma mensagem pelo WhatsApp lá para o céu, para que ele soubesse que o que vivemos aqui ainda permanece em meu coração. E sabe aquela história de quem foi seu primeiro namorado? Também ela não foi seu primeiro namorado? Ele está dizendo primeiro é único. A Lúcia Mariana. Foram quantos anos desde namoro, o casamento? 60 anos de convivência. 60 anos de convivência. E quem conheceu o Rosiberto sabe o anjo que aquele homem... Se bem que alguns dos nossos hoje jovens, que foram crianças, quando viam o Rosiberto andando aqui pelos corredores, saíam correndo e vinham para o culto. Era um santo remédio, né? Lá vem o Rosiberto, e todos corriam para o santuário, iam para o culto infantil. Uma bênção poder lembrar de alguém assim. Mas sabem, não é só gente que tem saudade. E eu vou mostrar-lhes o porquê que eu estou afirmando isso, que parece tão romântica a declaração que faço, mas ela é bíblica. Eu estive lendo o texto sagrado, as palavras de Jeremias no capítulo 2, versos 2 e 3. É Deus quem está falando. E ele olha para o povo de Israel e diz assim, lembro-me de como você desejava me agradar quando era uma jovem noiva. Muito tempo atrás. Você me amava e me seguia até mesmo no deserto. Aí ele diz, naqueles dias Israel era santo para o Senhor. Era como as primícias. Ele diz assim, os primeiros frutos de sua colheita. Você já viu como Deus ele retrata o amor que Ele tem por você? Você já imaginou Deus olhando para mim e para você? Eu tenho saudades daqueles dias. Ele está falando ao povo de Israel, um povo que saiu do Egito, percorreu o deserto, e Ele diz assim, você desejava me agradar
quando era uma jovem noiva. Quando foi que você parou de ter esse desejo de agradar seu marido? De ser agradável para a sua esposa? A coisa mais insuportável é conviver com alguém que faz questão de ser desagradável. E o pior é que quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe como ser desagradável, nas sutilezas. E então, chateado com alguma coisa, chateada com alguma coisa, ela incorpora aquele papel, sabe, de despertar na relação ou no casamento aquilo que há de mais desagradável. Eu quero lhe desafiar a rever, a trazer a lembrança. Onde foi que tudo isso aconteceu? Quando foi que vocês começaram a ficar distantes? Quando foi que você não teve mais motivação de se arrumar, sabe? De preparar o melhor almoço, de trazer um presente, de surpreendê-lo, de surpreendê-la? Quando foi que isso aconteceu? O texto está dizendo que tudo começa. A reconstrução de uma relação afetiva, o aprofundamento de sua relação com Deus, vai começar no momento em que você tiver coragem de reconhecer: eu caí. E essa queda, quem sabe, foi aos poucos, não foi de uma vez, mas eu reconheço. Se você experimentou então o primeiro passo, deixa eu apontar agora na direção do segundo passo, que eu estou chamando aqui de arrependimento. Por quê? Porque no texto daquele versículo de número 5 está assim: veja até onde você caiu. Tradução da Nova Versão Transformadora. Aí depois vem o imperativo: arrependa-se. Arrependa-se. Eu acho que o nosso maior problema quando se trata de arrependimento é que a gente confunde duas coisas que não podem ser confundidas. Não confunda remorso com arrependimento. São coisas completamente diferentes. E para esclarecer isso, eu queria lhes mostrar, a partir até de algumas experiências bíblicas, onde o remorso se diferencia do arrependimento. Primeiro, no foco. Em que sentido? Escuta essa história de 1 Samuel, capítulo 15, verso 30. Lá está o rei Saul, e ele está sendo confrontado, o seu pecado está sendo exposto, mas ele olha para o homem de Deus e diz assim: olha, eu sei que pequei, mas por favor, pelo menos honre-me diante de Israel. O foco aqui do remorso não é Deus, sou eu. A grande preocupação de Saul, quando ele percebeu que ele havia errado, era ele mesmo. E ele disse: olha, eu estou diante de todo Israel, por favor, não me deixe passar vergonha, não me deixe passar por esse constrangimento, não converse com ninguém. Por favor, não procure o pastor para falar sobre as nossas dificuldades, não procure a sua família, não procure ajuda, nós vamos resolver. Parece que a nossa dificuldade não é lidar com o problema, mas com as consequências para a minha imagem. Esse homem parece estar focado nele. Aqui não existe arrependimento. Não existe arrependimento. Só uma preocupação com o impacto disso. Para ele mesmo, ou sobre ele mesmo. Querem ver como o arrependimento muda a questão do foco? Aqui eu trouxe uma outra experiência. Avance uma vez, por gentileza. É quando, na parábola do filho pródigo, Jesus conta a história daquele menino que está voltando para casa. E ele, quando encontra-se com o pai, ele faz a seguinte declaração: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Percebeu como tudo mudou? Esse rapaz, ele não está preocupado com a sua imagem. Ele está dizendo: eu sei que eu errei mesmo. E não errei pouco não, eu errei contra os céus, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti. Eu já não sou nem mais digno de ser chamado seu filho. Enquanto o remorso quer preservar, sabe, a imagem, o arrependimento não está preocupado absolutamente com nada disso. Porque o foco do arrependimento é a glória de Deus, irmãos. O foco do arrependido é glorificar, honrar o Senhor. Quer ver quando arrependimento e remorso se separam? É em relação às circunstâncias, ou melhor, perdão, às consequências. Em Atos capítulo 8 aparece a história de um homem chamado Simão, que ele tenta comprar o poder do Espírito Santo de Deus. Ele é repreendido, e na repreensão, algumas palavras muito fortes são dirigidas a ele. Ele fica tão preocupado com as consequências do erro dele,
que a Bíblia diz assim, Atos 8, 24. Simão exclamou, e veja o que é que ele pediu em oração. Orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Qual é a preocupação deste homem? É com o erro que ele cometeu? Não, com as consequências do seu erro. Às vezes alguém parece arrependido, mas não está arrependido não, só está preocupado com as consequências do erro que cometeu. E Simão é exemplo disso. Querem ver como o arrependimento se manifesta de forma completamente diferente? Vejam só, Jesus está sendo crucificado. E lá em Lucas capítulo 23, versículo de número 41, ao lado dele está um ladrão. Alguém que foi condenado. E o texto sagrado está dizendo que ele repreende o outro, que está do lado esquerdo do Cristo, dizendo assim, nós merecemos morrer por nossos crimes. Mas este homem não cometeu mal algum. Aí está o arrependimento, irmãos. É quando eu olho para o erro que eu cometi e digo, não, mas eu mereço. Sabe, eu machuquei esta mulher, eu machuquei este homem, eu não fui bênção na vida dos meus filhos, eu traí a confiança dos meus pais. Agora você fica preocupado ou preocupada com as consequências disso, achando que você não merece? Não quero ser rude com você, mas eu vou lhe dizer, são as consequências daquilo que você praticou, é a colheita daquilo que você semeou. Você merece sim. Aliás, eu e você merecemos. Porque o salário do pecado é a morte, irmãos. É a morte. É por isso que remorso e arrependimento são tão distintos. Vou mais adiante. Sabe quando eles se separam também em relação à responsabilidade? É tão interessante, porque lá no Éden, quando Adão ele é confrontado por Deus, há uma célebre frase. Qual é, irmãs? O homem respondeu, foi a mulher que me deste. Eu não tenho culpa, Senhor. A esta mulher que me destes, eu até estava dormindo quando criastes. Então eu nem sei como foi que aconteceu essa história, ou como este processo aconteceu. Aliás, dia desses alguém estava falando, eu achei tão curioso. Porque ela disse, olha, esse negócio de dizer que mulher é frágil, não. Frágil é o homem que foi feito do barro, nós fomos feitos do osso. Eu digo, olha para aí, fomos feitos da costela. E é por isso que a mulher é mais resistente. Mas deixa eu fechar aqui o parênteses. Aí no texto sagrado, a Bíblia vai dizer, irmãs gostaram, tem irmãs que vão anotar isso, né? Mas deixa eu voltar aqui. A Bíblia vai me dizer que há uma transferência de responsabilidade. Porque o que há é remorso, irmãos. Não há arrependimento. Mas eu vou ao Novo Testamento. E lá no Novo Testamento, a Escritura vai me mostrar um homem de Deus profundamente arrependido, Zaqueu, aquele que era cobrador de impostos. Ele olha para Jesus e diz assim, Senhor, se eu explorei alguém na cobrança de impostos, eu devolverei 4 vezes mais. Ele está assumindo a responsabilidade de reconstruir aquilo que ele destruiu. Sabe por que vocês ainda não conseguiram equilibrar a relação entre vocês? Porque vocês vivem trocando farpas e tentando acusar um ao outro pela destruição daquele sonho que era o casamento de vocês dois. Ninguém é capaz de fazer o que Zaqueu está fazendo aqui. Olha, se eu fiz alguma coisa, eu vou restituir, eu vou restaurar, eu me comprometo, eu assumo a responsabilidade pelo tempo que virá, pelos anos que virão. Eu quero ser um homem de Deus na sua vida. Eu quero ser uma mulher de Deus na sua vida. Eu quero ser, meus pais, bênçãos, presentes de Deus no coração de meu pai e da minha mãe, na vida dos meus irmãos, na vida da tua igreja e para a própria glória de Deus. Mas por fim, há uma outra separação para mim clássica entre remorso e arrependimento. Tem a ver com disciplina. Lá em Gênesis, no capítulo 4, quando Deus coloca diante de Caim aquilo que seria a consequência do seu erro e como ele seria disciplinado, que ele iria vagar, teria uma marca, o texto está lá. É interessante porque ele faz questão de depois dizer a Deus o seguinte, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Há uma outra tradução que diz assim, eu não consigo, isso é insuportável. É como se ele olhasse para o próprio Deus e dissesse assim,
a disciplina que eu estou recebendo é maior do que o erro que eu cometi. Em outras palavras, o que Caim está dizendo? Isso é injusto. Eu não merecia tudo isso. Você está me tratando assim, já por todo esse tempo, mas eu também não sou essa pessoa tão ruim que você desenha. Eu também tenho as minhas virtudes. Eu sou uma pessoa presente, eu faço isso, eu faço aquilo. Quando a perspectiva é a perspectiva do arrependimento, a gente escuta a palavra de Provérbios, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. O que é que o texto está dizendo? Aceite a disciplina que vem de Deus. Disciplina, irmãos, a palavra em si é a mesma raiz da palavra discípulo. Não existe discipulado sem disciplina. E a gente precisa entender isso. É por esta razão que o arrependimento, ele não acontece quando você chora. Ele acontece quando você muda. Você já viu qual é o maior desejo de uma pessoa que está buscando a restauração de uma relação, que se sente magoada, ferida? É ter segurança no relacionamento. É olhar para ele ou para ela. Você já viu que eles sempre dizem assim: eu estou cansada das suas palavras e de suas promessas, eu quero ver atitudes. Eu preciso que você mude a sua atitude. E é nesse sentido que o texto sagrado também nos convida. E aí chegamos ao terceiro passo, que é exatamente essa questão, a questão de ter atitude, irmãos. Ter atitude. É por isso que eu disse, tão simples não foi o processo? Primeira coisa, tomar consciência. Segunda coisa, arrependimento. E movido por esse arrependimento, mudar o quê? As atitudes. Decore isso, por favor. Coloca aí. Orientação divina. Todas as vezes que eu tiver uma crise, como é que eu posso restaurar essa minha crise de relação com Deus, de relação com o outro? E tomar consciência, arrependimento e, finalmente, atitude. Em que sentido isso aparece no texto? Ainda é o mesmo verso, verso 5, e agora vou poder ler o verso na sua íntegra. Quando diz assim: veja até onde você caiu, arrependa-se. E aí o texto diz: volte a praticar as obras que no início praticava. Eu vou contar um segredo aos irmãos que não foram ao encontro. Eu soube que lá, depois de uma palavra que dei, quando incentivava os casais a terem atitudes apaixonadas, eu soube que surgiu um grupo chamado Selinho Nunca Mais. Depois os irmãos vão procurar saber o que é que isso quis dizer, o que foi que criaram naquele encontro. Podem procurar essas pessoas de laranja, que elas vão lhe explicar. Mas sabem, é a ideia de manter vivo o carinho do início. Eu às vezes fico preocupado, sabe, irmãos? Quando foi que vocês dois deixaram de andar de mãos dadas? Quando foi que isso passou a ser normal entre vocês? Porque a primeira vez eu acho que deve ter sido desconfortável, né? Mas depois a gente se acostuma a não andar mais de mãos dadas, a não sentar mais juntos, a caminhar, sabe, na calçada. Lá vai ele lá na frente, lá vai ela lá atrás, ainda gritando: vem mulher, vem mulher. Quando foi que você deixou de carregar as sacolas e as bolsas? Eu me lembro que o Caio ainda era pequenino e eu sempre dizia a ele: filho, a gente tem que carregar as bolsas e tal. E eu vi que incomodou muito algumas pessoas que estavam no shopping, que ele estava com a Cláudia. E ele era tão pequenino, mas ele colocou uma alça de um lado, uma alça do outro. E ele saiu arrastando o pacote que tocava o chão. E lá vai ele pelo shopping afora. Eu vou lhe perguntar, quando foi que você deixou de ser gentil? Quando foi que a gentileza desapareceu da relação entre vocês dois? Quando foi que vocês... Porque a gente... No início, né, na hora de sair, tchau meu amor, tchau minha querida, meu querido, cadê o meu beijo? Não era assim? E agora, fui, estou saindo. Esqueceu de ler? Não esqueça do celular, para eu saber onde você está. Quando foi que isso mudou? Por que que isso mudou? Deixe-me lhe dizer, sabe, irmãos, o texto sagrado vai nos mostrar que na história daquela comunidade em Éfeso, aqueles primeiros dias, sabe, as primeiras coisas, eu fui buscar os primeiros registros
da vida em comunidade da igreja em Éfeso. E eu me surpreendi com aquilo que está escrito em Atos capítulo 19, versos 18 e 19. A Bíblia vai dizer assim, já está exposto quando diz, por favor, volte ao início do verso, a partir da expressão muitos dos que creram, isso. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles, que haviam praticado feitiçaria, trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. E aí há uma estimativa lá no livro de Atos de que aqueles livros valiam cerca de 50 mil moedas de prata. Muito dinheiro, né, gente? Isso foi no início. E aí eu fiquei me perguntando, será que a igreja abriu mão, começou a considerar como normal as práticas, as feitiçarias próprias lá da igreja, da cidade de Éfeso? Eu não consigo lhe responder onde foi a queda. Não consigo. Mas o que o texto sagrado diz é que eles precisavam, primeiro, tomar consciência. Segundo, arrependerem-se de terem permitido que isso acontecesse e começassem a ter novas atitudes agora. E aí o texto sagrado, como aquelas do princípio. Eu estive conversando com um jovem casado que está enfrentando uma crise, e aí eu fui sugerir que ele presenteasse a sua amada, que aproveitasse uma determinada situação e surpreendesse. Ele olhou para aí, eu parei e eu vi que ele estava meio assim, com um olhar estranho. Eu disse, qual foi a última vez que você fez algo assim? Ele disse, eu não me lembro não, pastor. E eu tenho para mim que se eu fizer vai piorar. Porque ela vai olhar para mim e vai dizer, por que você está fazendo isso? O que você fez? Conte logo. Você está pensando que vai me comprar com essas flores, com esses presentes? Minha irmã, se seu marido, esta semana, começar a fazer coisas que ele só fazia nos primeiros dias, acredite que foi Deus quem moveu o coração deste homem, aqui, agora, neste encontro. Sabe, permita que coisas assim aconteçam. Porque às vezes a gente nem permite que o outro comece a fazer. Você quer tanto que ele faça. Ora para que ele faça. Quando ele começa a fazer, você diz, ih, como? Vamos incentivar, irmãos. E a sua amada também. Se a sua amada de repente começar a ter um outro comportamento, sabe? Aquele olhar de paixão por você, você perceber nos olhos de sua amada, glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Porque o que o texto está dizendo, irmãos, é que às vezes a gente perde muito por causa de uma coisa. A gente fica esperando, né? Esperando que o outro faça. Aí eu quero fazer essa pergunta para você hoje. O que é que você está esperando? O que é que você está esperando para retomar a sua relação com Deus? Retomar a sua relação com a igreja? Retomar a sua relação com a sua família? Eu às vezes penso que perdemos tanto, irmãos. E sabem por quê? Porque não existe um momento certo para começar a fazer aquilo que é certo. É o certo que determina a hora, irmãos. Não é um tempo oportuno. Se você ficar esperando um tempo oportuno para começar, sabe quando é que você vai? Nunca. Não existe. E todas as vezes que você colocar no seu coração o desejo de ser um homem de Deus, sabe, de buscar, de estar em oração, o inimigo vai ali para querer arrancar esse desejo de sua alma. E ele é terrível, porque ele vai arrancar todos os vestígios, vai dizer que não vale a pena, vai dizer que ele não merece, que ela não merece, vai dizer que você não vai conseguir, vai dizer que igreja é lugar de gente hipócrita, vai tentar destruir toda a sua motivação. É por isso que eu quero dizer, não fica esperando não, comece. Hoje vai ser dia de bênção na sua casa, amém, irmão? Amém. A gente precisa parar de esperar. Atitudes amorosas, irmãs e irmãos, não dependem de sentimentos amorosos. Pelo que eu tenho aprendido, é uma questão de obediência a Deus. Ah, pastor, mas eu não estou me sentindo bem, eu não vou ser falso, Quem está dizendo que você vai ser falsa? Estou dizendo que você vai ser obediente. Obediente à vontade de Deus. Deus quer que você seja um homem segundo o coração dele, não segundo o seu pensamento. É por isso que eu insisto, sabe, irmãos, a gente não pode mais perder tanto tempo e abrir mão. Mesmo porque eu tenho aprendido que na visão de Jesus,
É a hipocrisia que precisa de plateia para fazer aquilo que é certo, para dar esmola, para orar, para jejuar. O outro precisa ver. Aí você vai ficar, mas pastor, eu faço, ela não reconhece o meu esforço. Eu já mudei tanto. E ela não consegue enxergar, ele não consegue enxergar. Os meus pais continuam insatisfeitos. Parece que tudo que eu faço não é bastante. É entre você e Deus. Escutou? Não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver com ela. Não tem nada a ver com seus pais. É entre você e Deus. É você, sabe, ir dormir com a consciência tranquila de que você, durante o dia, você de alguma forma foi instrumento de Deus para abençoar o seu casamento, abençoar seus filhos, abençoar sua família. É isso, irmãos. É essa consciência. Por isso, não desperdice a oportunidade que Deus está lhe dando de mudar de vida, de se reconciliar com Ele, de reconstruir histórias que foram quebradas, de recomeçar o seu relacionamento com o Senhor, de voltar para a casa do Pai, de reacender a chama dentro da sua casa, no seu casamento, em sua relação. Não desperdice este momento. No texto sagrado, no versículo, acho que não é nem o versículo 5, né? A referência está errada. Mas lá no final do capítulo 2, não final, que vai até o versículo 7, mas o texto sagrado vai dizer assim: quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de conhecer a cidade de Éfeso em nossos dias. Aquela que foi a grande cidade, a mais importante cidade, aquele que foi o grande centro cristão lá na antiguidade. Desapareceu, irmãos. Desapareceu. Eu me lembro de um comentarista que ele disse que lá esteve e que ele não conseguiu encontrar mais do que 10 cristãos no lugar onde ele esteve. E aí eu fico pensando, sabe, Deus está dizendo a mim e a você: olha, tem coisas que são muito mais urgentes do que você pensa. E o tempo de arrependimento, ou a oportunidade de mudar, gente, isso passa. Se você não fizer isso agora, você pode estar comprometendo o futuro do seu casamento pelo resto de sua vida. Se você não mudar agora, não mudar seu comportamento agora, você está na adolescência, na juventude, se você não lutar contra isso agora, eu vou lhe dizer que os anos que virão poderão ser cada vez mais difíceis para você. O tempo é agora, irmãos, de nos aproximarmos de Deus, de buscarmos a face do Senhor, de resgatarmos a nossa relação com Ele, de ser bênção na mão do Cristo. E meus irmãos, como eu disse, olha, é tão simples. O que é que Ele quer de mim e de você? Primeiro, tome consciência. Onde é que você tem falhado? Segundo, arrependa-se. Diga: Senhor, eu não quero mais isso para mim. E você já aprendeu que não é sentir remorso, é mudar de atitude. E a partir daqui, comece a fazer aquilo que você sabe que Deus espera de você. Não espera mais dele ou dela. Se Deus precisar de alguém na sua família para abençoar o seu casamento, Ele pode usar você? Eu estou fazendo uma pergunta. Ele pode usar você para isso? Ou Ele vai ter que esperar que o outro... Ele pode usar você? Coloque-se diante de Deus e diga: Senhor, eu quero ser bênção. E eu não sei quantos que aqui vieram para um dia de celebração de ceia, talvez estejam afastados de igreja. Aí nesta hora a gente começa a fazer aquele processo todo: meu Deus, meu Deus. Eu vou lhe dizer, Deus não lhe trouxe aqui para que você não participe. Ele lhe trouxe aqui para que você perceba que existe uma cadeira colocada para você para participar com o povo de Deus. Quando a Bíblia me convida ao autoexame, Ele diz: olha, examine-se a si mesmo e então coma, e então tome. Porque o texto acredita que eu e você, diante de Deus, num momento como esse, precisamos resgatar a nossa história. Se você veio a este lugar, está afastado de igreja, está afastado de Deus, hoje Deus está lhe dizendo: volta ao teu primeiro amor. Volta à prática daquilo que você abriu mão e que foi entrando na sua vida e você, sem perceber, de repente, estava aí perdido. Eu estou falando com você que está vivendo um momento crítico no seu casamento. Gente, eu até hoje ainda me emociono quando eu lembro lá dos nossos dias no encontro. Eu vi um instante em que eu até relutei, mas eu entendi da parte de Deus que precisava fazer um momento de confronto. Eu disse: olha, se há algum casal aqui
atravessando uma crise, veio para este encontro, buscando de Deus ajuda e socorro. Fique de pé. Sabe o que aconteceu, gente? Alguns casais começaram a se levantar, sem qualquer constrangimento no meio do povo de Deus. E o povo de Deus orou por aquela gente. Foi um momento de quebrantamento que eu não mais vou esquecer. Porque um santuário como esse, eu tenho certeza que Deus quer restaurar a vida de alguns que aqui estão. Que entraram aqui só o caco, sabe? Decepcionados com tudo, com a vida, com Deus, até consigo mesmo. Em nome de Jesus, volta para os braços do teu Pai, volta para os braços de Deus. Feche seus olhos e converse com Ele agora. Oh Deus. Se vocês dois como casal desejam estabelecer uma aliança nesse sentido, aproxime-se ainda mais de seu marido, de sua esposa, do seu pai. Talvez até vocês estejam sentados distantes, filhos talvez estejam distantes do seu pai, mas se você quer ir agora mesmo, sair do seu lugar e chegar para junto do seu pai, de sua mãe e dizer: pai, mãe, eu estou aqui. Pode fazê-lo, não se incomode que isso não vai atrapalhar em nada a celebração do culto. Se você entende que precisa voltar para os braços de Deus, que tem estado afastado do Senhor, derrame-se diante de Deus e diga: Senhor, eu tenho consciência de que realmente eu me afastei de Ti, mas eu me arrependo, Pai, e eu quero voltar ao início de tudo, eu quero recomeçar a minha história ao Teu lado. Diga isso a Deus em oração. Se você já fez parte do povo de Deus, já esteve integrado com a igreja, afastou-se por alguma razão, mas hoje entende que precisa voltar para os braços do Senhor, eu quero lhe fazer um desafio. No lugar onde você está, você vai dizer ao Senhor: Senhor, eu pequei, mas eu te peço perdão, eu me arrependo e quero estar novamente na Tua presença e viver para a glória do Teu nome. Eu estou falando com quem um dia aceitou Jesus, quem sabe até foi batizado, batizada, mas por alguma razão afastou-se. É com você que eu estou falando nesta hora. Se você quer voltar aos braços de Deus, a comunhão com o povo de Deus, em nome de Jesus, entregue-se a Ele nesta hora. E me permita orar por você. Se há alguém aqui querendo se reconciliar com Deus, erga bem alto onde suas mãos e diga: pastor, ore por mim, eu quero fazer este movimento de retorno aos braços de Deus. Há alguém assim? Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe. Há mais alguém que queira fazê-lo? Erga uma de suas mãos. Deus te abençoe, senhora. Deus te abençoe. Há mais alguém que queira fazê-lo? Erga uma de suas mãos e diga: eu quero. Deus te abençoe. Deus o abençoe também. Há mais alguém que queira fazer isso? Voltar. Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe. Mais alguém que queira fazer isso? Retornar. Esse movimento de retorno é tão complicado, não é? Tão complicado. Mas é possível. Não há lugar que você já tenha ido: ah, mas eu já estou tão distante. Não há distância. Não há distância para o Espírito Santo de Deus. Ele vai lhe buscar, vai lhe trazer. Em nome de Jesus, apenas entregue a sua vida. Mais alguém? Erga bem alto onde suas mãos e diga: eu estou voltando, meu Deus, eu quero voltar para os braços de Deus. Se houver mais alguém, levante somente uma de suas mãos e me permita orar por você. Deixa eu fazer uma segunda pergunta. Há alguém entre nós que veio hoje a convite de alguém, tem frequentado esta igreja já há alguns dias, mas nunca, assim, publicamente, abriu o coração e disse: eu quero Jesus na minha vida. Esse lugar é meu lugar, esta família, essa casa, essa gente é minha família, é minha casa. Eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero viver para Ele. Eu nunca disse isso, mas eu quero, é tudo quanto eu quero. Se houver alguém aqui que esteja nos visitando e que queira entregar a sua vida a Jesus, faça o mesmo que essas pessoas fizeram. Apenas erga uma de suas mãos e diga: pastor, ore por mim, eu quero receber Jesus Cristo na minha vida. Há alguém assim? Onde quer que esteja, apenas erga uma de suas mãos e me permita orar por você. Você que está nos visitando, já esteve nos visitando há algum tempo, mas Deus tem trabalhado no seu coração e você hoje quer dizer: eu me entrego completamente a Deus. Há alguém assim? Apenas erga uma de suas mãos para que possamos orar ao Senhor pela sua vida. Deus te abençoe, jovem. Deus te abençoe. Que a paz de Deus esteja sobre a sua vida. Há mais alguém?
Basta erguer uma de suas mãos, a mão erguida. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu orei por você hoje, foi? Que coisa boa, e como Deus já nos respondeu, né? Repete teu nome, porque eu estou tentando aqui lembrar, sim? Ronaldo, é isso? É isso mesmo, eu estava quase dizendo isso, viu? Ronaldo, Deus te abençoe, viu, Ronaldo? Deus te abençoe. Hoje pela manhã nós oramos juntos. E sabe aquele milagre que a gente pediu? Ele já está acontecendo agora, viu? Há mais alguém que queira fazer isso? Entregar-se a Jesus? Basta erguer uma de suas mãos. Nós vamos orar por você. Deixa eu só fazer um segundo pedido. Se você ergueu a sua mão, à medida que eu fui perguntando, eu vou pedir que sem qualquer constrangimento você fique de pé no lugar onde você está e me permita orar por você daqui. Todos os que ergueram a mão, ergueram as suas mãos. Por favor, fique apenas de pé e me permita orar por você nesta hora. Isso. Fiquem de pé, sem qualquer constrangimento. Pastor, eu também quero ficar de pé, mas não ergui a minha mão. Fica de pé, entrega a sua vida a Jesus agora. Entrega a sua vida a Jesus. Isso. Fica de pé e permanece de pé para que eu possa orar por você. Pai querido, alguns dos teus filhos estão de pé na tua presença, entregando suas vidas, seu futuro, seus planos, seus sonhos. E o que nós te pedimos é que essas vidas sejam seladas pelo teu Espírito Santo, Pai. Que o desejo do retorno, que o compromisso de retorno, Pai, seja marcado por uma nova fase, um novo tempo para a glória do teu nome. E para aqueles, ó Deus, que estão nos visitando e tomando esta decisão de fazer do Senhor o companheiro, o amigo, o Salvador, o Senhor. Que essa decisão tenha impacto na eternidade, meu Deus. Nós oramos por essa gente no nome de Jesus. Amém. Amém.